Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Rinaldo e hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas interespecíficas. Na outra aula nós falamos sobre as relações ecológicas intraespecíficas, aquelas que são estabelecidas entre indivíduos da mesma espécie. Nessa aula nós vamos falar sobre as relações ecológicas interespecíficas. Ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. Tudo bem? Bom, assim como acontece com as relações ecológicas intraespecíficas, nesse tipo de relação ecológica, há também as relações ecológicas harmônicas e também as desarmônicas. Só para lembrar, as relações ecológicas harmônicas são aquelas que não há prejuízo para nenhum indivíduo envolvido naquela relação. Tudo bem? E é descrita aqui, indicada com sinal positivo, tá bom? Bom, dentro das relações ecológicas harmônicas, nós temos aí um mutualismo obrigatório, onde os indivíduos envolvidos, eles recebem benefícios quando estão juntos, tudo bem? E aí, dá aqui o sinal positivo com positivo, tá bom? Um exemplo bastante conhecido são os líquens. O que é um líquen? É uma relação ecológica onde existe ali uma alga e um fungo vivendo juntos, formando então uma relação ecológica chamada de líquen. O que seria? Esses líquens são aquelas, às vezes aparecem como manchas verdes, também assim bem coloridas nos troncos das árvores. E ali, naquelas manchas, na verdade, são dois organismos ali, duas espécies diferentes, vivendo junto, tá? E essa relação ecológica, entre a alga e o fungo, mas também pode ser também entre um fungo e uma cianobactéria, uma bactéria que faz fotossíntese, ela é obrigatória, por isso que chama mutualismo obrigatório, ou também chamado de simbiose, tá bom? Simbiose mutualística. O que acontece? A alga nessa relação, como é um ser autotrófico, ou seja, produz seu próprio alimento pela fotossíntese, fornece parte desse alimento para o fungo, os carboidratos. E o fungo, em contrapartida, fornece para a alga água e a umidade ali para a alga poder sobreviver. Então essa relação ecológica ela é obrigatória. Se eles se separam, eles morrem. Por isso que é obrigatório, tá bom? Uma outra relação interessante são as micorrizas. Que é o quê? São raízes de plantas vivendo junto com fungos. Aqui é semelhante. As raízes das plantas fornecem o alimento provindo da fotossíntese feita pela árvore, parte desse alimento para o fungo, ali nas raízes, e o fungo aumenta a capacidade dessas raízes de absorver água e nutrientes do solo. Olha que interessante. E se o fungo sai, essa espécie de planta que depende desse fungo pode morrer, porque não absorveu muito nutrientes do solo, tá bom? O suficiente para poder sobreviver, tá bom? Agora existem vários outros exemplos na natureza, Por exemplo, existem bactérias que vivem dentro de bois, digerindo a celulose pro boi, que come o capim é feito de celulose. Nós também temos bactérias no nosso intestino que vivem em simbiose, que traz vários benefícios, regula a nossa flora intestinal. E também tem outras relações bastante interessantes, por exemplo, entre plantas, árvores, que precisam de alguns animais para poder levar as suas sementes para outros lugares e assim propagar a sua espécie. É um processo chamado de polinização, Por exemplo, existem espécies de mamíferos que comem os frutos dessas árvores, que comem os frutos dessas árvores, e aí leva essa semente, cai no chão, vários deles às vezes até enterra essa semente em outro lugar, e essa semente vai germinar em outro lugar. Aí você vai pensar assim, bom, mas pro animal em si não é obrigatório, porque ele pode se alimentar de outras plantas, outros frutos e sementes, Sim, é verdade, mas para a árvore, às vezes a árvore depende daquele animal para poder propagar a sua espécie. Por isso que tipo de relação é essa? É um mutualismo obrigatório. Tá? Isso já caiu em prova, até do Enem. Qual é a relação que tem entre tal planta e o animal
que comeu aquele fruto. É mutualismo obrigatório. Interessante isso, né? E também tem um tipo de mutualismo, né? Ó, mutualismo, benefício mútuo. Os dois estão sendo beneficiados, né? Tem mutualismo que é facultativo, ou seja, não é obrigatório. Também chamado de protocooperação, né? Os dois estão cooperando ali em benefício, né, mútuo. E aí o sinal de positivo com positivo, porque ambos os indivíduos estão sendo beneficiados nessa relação, tá? Porém, é facultativo, não é obrigatório. Olha um exemplo. Pássaro com boi. Não sei se você já viu, tem pássaros que ficam no dorso do boi comendo os carrapatos do boi, né? Então, ou seja, serve o pássaro está conseguindo alimento ali no dorso do boi, né? Os carrapatos, o alimento do pássaro. E, em contrapartida, o boi está se livrando dos carrapatos, né? Então, os dois estão sendo beneficiados. Porém, se o pássaro for embora, não come mais carrapato ali, o boi pode sobreviver sem o pássaro. E o pássaro também pode se alimentar de outros carrapatos que estão em outros lugares, às vezes é um pássaro onívoro que come frutos, né, pode sobreviver. Ou seja, embora os dois indivíduos, né, é um mutualismo, estão sendo beneficiados, eles podem viver separadamente, eles não morrem. Né? É um mutualismo facultativo ou protocooperação, tá bom? Diferente do mutualismo obrigatório. Um outro exemplo bastante interessante é de um caranguejo chamado de paguro, ou também conhecido como Bernardo eremita, né? Tá interessante esse nome. O caranguejo, ele vive junto com um anêmona do mar. É um outro animal marinho, né, que tem tentáculos, né? O que acontece? O caranguejo, ele tem um abdômen ali muito frágil, né? O que ele faz? Ele coloca uma concha de molusco em cima dele, né, de um molusco que já morreu, mas a concha que ficou ali coloca em cima dele para se proteger dos predadores, né, que possa ali, né, atacar o caranguejo. Ele pode se esconder dentro dessa concha, o caranguejo. E aí, para aumentar a proteção, ele coloca uma anêmona do mar em cima da concha. Né? Ou seja, e essa anêmona tem tentáculos, né, com toxinas, e espanta os outros animais. Então a anêmona está protegendo o caranguejo paguro, né, do ataque de predadores, e em contrapartida, o paguro, o caranguejo está se movimentando, está levando a anêmona, né, para outro lugar para poder se alimentar em outros lugares. Ou seja, a anêmona está pegando uma carona. Né? Benefício mútuo, né? Mutualismo, porém não é obrigatório. O caranguejo e a anêmona podem viver separadamente, tá bom? Bem, uma outra relação é chamada de comensalismo. Tá? O que é essa relação? É onde um indivíduo é beneficiado e o outro não é nem beneficiado nem prejudicado. Tanto faz. Tá? O indivíduo que está sendo beneficiado é chamado de indivíduo comensal, porque comensal vem de comer. Né? Geralmente essa relação, o indivíduo que está sendo beneficiado, ele está se alimentando. Né? E o outro tanto faz. Um exemplo é a rêmora, um peixe pequeno, com um tubarão. Né? O que acontece? Essa rêmora é um peixe bem pequeno, elas têm ventosas que grudam no tubarão, e quando o tubarão está nadando, né, o tubarão vai se alimentar, cai restos de alimentos, né, da sua mandíbula, da sua boca, né, e aí esses restos de alimentos, a rêmora se alimenta desses restos de alimentos. Ou seja, para o tubarão, tanto faz se a rêmora está ali ou não está sendo nem beneficiado nem prejudicado, mas a rêmora sim está sendo beneficiado, caracterizando o comensalismo. Aí existem várias modalidades de comensalismo, né? Algumas modalidades. Tem uma modalidade de comensalismo chamada de inquilinismo, onde um indivíduo é um inquilino de um outro que está dando lugar para viver. Né? Um exemplo é a bromélia, que são plantas pequenas, e de uma árvore maior. Né? Não sei se você já viu plantas em cima de outras plantas. Né? Geralmente são bromélias e orquídeas. A bromélia está ali em cima da planta para pegar um pouco mais de sol, para fazer fotossíntese. Ela não está prejudicando a árvore. Então, é uma relação de comensalismo. E a árvore, tanto faz se está ali a planta, se está ali a bromélia ou não. Tá? Então é um comensalismo. É um tipo é um inquilinismo, que é um tipo de comensalismo. Tá bom? E um outro tipo de comensalismo, que é pouco falado, mas é importante, né, dizer para vocês, que é a forésia, que é simplesmente um indivíduo carrega o outro para outro lugar. Tá? Só pra, a relação aí, o benefício é só para ir para outro lugar. Pegar uma carona, né, na verdade. Tem vários exemplos na natureza. Tem, por exemplo, ácaros, que são aracnídeos bem pequenos, bem minúsculos, que ficam em cima de outros insetos. Esses insetos voam, né, vai para outro lugar, e aí o ácaro pode ir para outro lugar buscar alimento, tá bom? É um exemplo de forésia, tá? Aí, falamos até agora das relações ecológicas interespecíficas harmônicas, onde tem benefício mútuo, não tem prejuízo, tá? Ou tem prejuízo para uma, não tem prejuízo para uma e para outra,
né, ela é beneficiada no caso do comensalismo. Na desarmônica, né, aí tem um prejuízo, um indivíduo que vai ser prejudicado ali. Um exemplo é a competição, que também tem competição entre indivíduos da mesma espécie, como nós vimos na outra aula, né? Mas tem competição entre indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, girafas e zebras competindo para quem come mais ali o capim ali, né? Que elas estão pastando. Competem tanto pelo alimento como pelo espaço. E a competição, né, embora os dois eles estão tentando se alimentar e conseguir o alimento, é maléfico, né? Os dois indivíduos, as duas espécies ali são prejudicadas, porque as duas gastam energia, as duas espécies gastam energia para poder conseguir o alimento e espaço. Então, os dois vão sair prejudicados nessa relação. Tá bom? A competição é sempre assim, é sempre prejudicial para os indivíduos envolvidos naquela relação, tá? Amensalismo. O que é o amensalismo? É quando um organismo inibe o crescimento do outro, né, através de produção de toxinas, tá? Um exemplo é a alga que inibe, é um fungo que inibe o crescimento de bactérias. Aqui eu coloquei errado, né? No caso aqui é bactérias, tá bom? Exemplo aqui, ó, bactérias, tá? Vou até abreviar aqui. Então, no caso, o fungo inibe o crescimento da bactéria, produzindo substâncias tóxicas para essa bactéria. Foi aí que se descobriu o primeiro antibiótico, a penicilina, que vem de um fungo, que matava as bactérias que cresciam ali na placa de Petri, né? Quem descobriu isso aí foi o Alexander Fleming, em 1929, tá? Então, amensalismo, um é beneficiado e o outro é prejudicado, né? Um inibe o crescimento do outro, tá? E na predação, é aquela relação onde o indivíduo, que é o predador, mata o outro, que é a presa, para poder sobreviver. Um exemplo, tem vários exemplos, mas aqui, ó, o urso, que é o predador, que se alimenta do peixe, que é a presa, tá? Mas tem outros exemplos, tem os leões que se alimentam das zebras, né, que predam essas zebras, outros animais lá na savana africana, e aí é uma relação que um é beneficiado e o outro é prejudicado, entre indivíduos de espécies diferentes, tá? E o parasitismo é uma relação onde um organismo vive às custas do outro para poder sobreviver, tá? Chamado de parasita. Esse organismo que vive às custas do outro é chamado de parasita, tá? E aí tem dois tipos básicos de parasita. O ectoparasita, ecto significa sobre, é aquele parasita que vive sobre o outro organismo, chamado de hospedeiro, tá? Um exemplo, a pulga que fica em cima do cachorro, né? O carrapato que fica em cima do cachorro e fica em cima do boi, ou até mesmo o piolho que fica em cima no cabelo do ser humano. O parasita está sobre o organismo, né? O hospedeiro, tá? E o endoparasita, endo significa dentro. E os parasitas vivem dentro do organismo. Por exemplo, vermes, lombrigas e tênias, né, solitárias que vivem dentro do organismo humano, de outros animais. E também tem bactérias, né, protozoários e vírus que são endoparasitas também. Tem bactérias que vivem na superfície, que são ectoparasitas também, tá bom? Bem, aqui uma relação interessante de você notar é o quê? É a diferença entre predação e parasitismo. Embora os dois sejam um beneficiado e o outro prejudicado, né, nas duas relações, o que acontece é que no parasitismo, na predação, a presa ela é morta rapidamente, tá? O organismo que se alimenta ali mata rapidamente para poder se alimentar. No parasitismo, o parasita ele não pode matar o organismo no qual ele consegue o alimento, porque senão ele morre também, porque ele depende do hospedeiro. Então, no caso, no parasitismo, não é interessante que o hospedeiro morra. Aí você vai pensar assim, bom, mas se o parasita causa uma doença no organismo, né, e o organismo morre depois, aí é outra história. A diferença é que ao longo, né, desse processo, né, de parasitismo, o parasita conseguiu se alimentar e conseguiu se multiplicar, passar para outro hospedeiro, mesmo que o outro morra, tá bom? Bom, então pessoal, com relação às relações ecológicas interespecíficas, era isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês na próxima aula, tá bom? Então, até breve.